hoje é depressão. Alguns matrimônios sofrem porque efetivamente estão doentes e não sabem. Então, eu vou contar para vocês aqui alguns casos, para você ver se vocês reconhecem. A mãe, de pouco, 2, 3 meses, sente-se acabrunhada em casa. O choro da criança incomoda, como se fosse uma faca no coração. O marido chegando em casa, batendo o pé no corredor até chegar em casa, irrita a mãe. A mãe não tem vontade de sair da cama. A mãe está louca para ir embora de casa. No coração dela escondido, ela queria muito que o filho não existisse. Você reconhece alguém assim? Pois bem, isso pode ser depressão pós-parto. Tá? O homem trabalha na paróquia ou na igreja dele. Faz tudo o que devia fazer. Ele reza como devia rezar, ele lava a louça como devia lavar nas comunidades, mas no coração dele, no peito dele, tem um buraco do tamanho de um mundo. Ele não sabe por que é assim. É como se tivesse um vazio. Ele faz coisas, o homem faz coisas, mas não se sente preenchido. Vocês conhecem pessoas assim? Outro tipo, a menina ou o rapaz, isso acontece dos dois jeitos. A menina ou o rapaz se esforça, busca, luta para ter uma vida espiritual, sabe intelectualmente que há uma vida após a morte, mas não tem gosto, não tem prazer nas coisas de Deus. Vocês reconhecem pessoas assim? Então, esses 3 casos são casos diagnosticados filosoficamente, tá? De depressão. Depressão é um nome contemporâneo. Esses casos, essas experiências psicológicas, emocionais e éticas tinham outro nome no passado, mas é assim que se chama hoje em dia. Então, um primeiro ponto importante para que vocês anotem. Se tiver papel e caneta hoje, vocês, por favor, anotem isso, tá? Primeiro ponto. Depressão não é coisa do século XXI. Né? A gente ouve, a depressão é o mal do século, a depressão, sim, a depressão é o mal do homem. Esse século, ou no século XX, a coisa ficou um pouco pior. Mas não é que até que nunca aconteceu depressão na história e começou agora. Por que eu digo isso, eu acho esse ponto importante? Porque algumas pessoas reduzem a depressão a um estado médico. E eu vou falar disso já já. Reduzem a depressão a um estado médico. Então, só o médico teria solução para aquele caso. Calma aí, só depois que inventaram os remédios que surgiu depressão? É claro que não. É claro, depressão tem um nome técnico, vou falar já qual é. Então, o primeiro ponto é esse. Depressão não nasceu no século XX, século XXI. Não nasceu. Então, é uma doença humana que toca humanos, que vem de longa data. E, portanto, tem uma longa biografia que explica como tratar essa doença. Então, o primeiro ponto é esse. Por favor, abandonem a ideia louca de que só remédio resolve. Agora, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Apesar disso, depressão, quando instalada, é uma doença psiquiátrica. Então, não adianta beber água benta, não adianta fazer terapia, se não tomar o remedinho que o médico mandar. Porque é uma doença psiquiátrica. Falta alguma coisa aqui, alguma enzima, algum hormônio, que não adianta você ficar achando que a boa vontade vai resolver. Não resolve. Não resolve. Mas aí eu já faço o link com o primeiro ponto. Veja, mas isso não significa que basta o remedinho. Porque se bastasse o remedinho, ninguém mais tinha depressão. Era só no psiquiatra, dar um remedinho e ficar curado. E por que não fica? Porque o remedinho cura o sintoma, não a causa. A causa não é médica. A causa é espiritual ou moral. Então, esse é o segundo ponto. O segundo ponto, portanto, é: não adianta fingir que não tem doença. Você tem doença. Você tem doença. Então, são dois grupos importantes aqui que nós precisamos cuidar. Primeiro, aqueles que acham que tudo se resolve à base de oração. E esquecem que há aspectos que são médicos. E o outro grupo, hoje mais frequente do que esse, mais frequente, que tudo que se resolve com medicina. Então, é o grupo dos positivistas. Tudo se resolve com remédio. Se fosse assim, repito, tudo resolveria-se com uma pílula. E não resolve por quê?
Porque a causa da disfunção não é médica, é espiritual ou moral, psicológica ou espiritual, na verdade. Então, esses dois pontos precisam ser bastante bem marcados. Terceiro ponto, não há por que ficar com vergonha. Hoje, durante o dia, todo dia aqui no Instagram, eu recebi dezenas não, mas pelo menos um grupo razoável de perguntas. Falando assim, Robson, mas eu sinto vergonha, eu me sinto incomodando, eu choro porque eu não quero fazer mal às pessoas. Como se a depressão fosse culpa dela, da pessoa. E não é, é uma doença. Então, a primeira coisa que tem que jogar fora, assim, a culpa. Eu sou um peso para o meu marido. Peso? Não, você não é peso para ninguém. Ele prometeu para você fidelidade na saúde e na doença. Mas eu sou um peso para minha mulher. Não, ela prometeu a você fidelidade na saúde, você está doente agora. Então, abandona essa ideia de que a depressão, a tristeza profunda, ela é culpa de alguém. Ela é culpa minha, então eu não quero pesar a minha mão sobre ninguém. Não pense assim, não é isso que acontece, efetivamente, tá? Efetivamente não é isso que acontece, beleza? Quarto ponto, eu estou falando aqui uma premissa, estou construindo prédio, depois eu vou dizer o que é tudo isso, tá? Quarto ponto. O ser humano é um projeto pleno, o ser humano é um projeto completo, não é só um projeto psicológico, psiquiátrico ou espiritual. Não é. Eu sou ao mesmo tempo corpo, alma e alma com espírito, alma espiritual, alma com funções espirituais. Cuidar de uma parte não resolve todo o conjunto. Não resolve, tá? Santo Agostinho, no século IV depois de Cristo, claro, é santo, dizia, há três partes no homem, a parte natural, a parte moral e a parte espiritual. Essas três partes se complementam, mas não são iguais. Tomar o remedinho, tomar a Lexotan, sei lá qual remédio que seja, alivia o sintoma, mas não resolve a causa. Por que eu estou triste? Tá? Então, essas são as premissas que vocês têm que estar na cabeça. Anotem as perguntas aí, tá? Então, não é possível saber resolver um problema se você não sabe a causa do problema. Quem sabe a causa sabe resolver o problema, tá? Aristóteles diz isso. Quem conhece a causa, conhece verdadeiramente. Quem não conhece a causa, não conhece, fica só na aparência. Qual é a causa da depressão? O que é, afinal, depressão? Vamos lá. Repito, depressão é um nome contemporâneo, um nome moderno, de uma doença antiga. Na verdade, quem deprime porque tem uma dor profunda dentro de si. É uma dor grande que não encontra saída, então a pessoa, para proteger a sua integridade, acaba se fechando. Antigamente, estou falando aqui nos antigos, tá? Inclusive passando pela Idade Média até a Idade Moderna e Contemporânea, a tristeza tinha alguns tipos de tristeza, alguns modos de ser tristes. E um modo muito curioso e muito difícil de tratar era a angústia. A angústia, para a filosofia, repito, não falo aqui de medicina, nem de psiquiatria, nem de psicologia. Para a filosofia, angústia é um tipo de tristeza. Por quê? Porque toda tristeza é uma dor que incomoda o interior daquele que está triste. Isso é tristeza. Eu não recebi um presente, então fico triste. Isso é uma dor interna. Não é a dor de um corte ou de um tapa, mas é uma dor interna. A filosofia diz que essa dor, quando ela deixa o interior paralisado, sem que haja uma causa para essa paralisação, o nome que se dá é angústia. Agora, você que está aqui na live, não é isso que dizem os angustiados? Você fala assim, fulano, você tá diferente, você tá bem. Aí o cara fala assim, olha, eu acho que eu estou bem, mas tem algo aqui, assim que as pessoas falam, tem algo aqui que não está bem. Aí você fala, o que é? O cara fala assim, nada. O angustiado está angustiado por nada. Porque se fosse alguma coisa, ele ia lá e tirava. Não, está doendo aqui. É aqui, então eu vou tirar e acaba a angústia.
Ah, não, estou angustiado porque tem uma coisa me atrapalhando. É isso? Então solta que é para atrapalhar. Ah, eu estou angustiado porque meu filho está reprovado. Ah, então se ele passar, vai passar angústia? Não, mas o filho passa e não passa angústia, porque não é nada fora, é algo sem motivo, ou aparentemente sem motivo. A essa dor chamava-se angústia. E qual era a marca da angústia? Uma dor por algo que eu esperava e não recebi, ou algo que eu não esperava e recebi, uma dor, um ataque ou uma falta, que paralisa internamente as pessoas. As pessoas ficam sem gosto para fazer certas coisas. E aí você fala assim, ah, Robson, eu me sinto assim. Hoje uma menina falou assim para mim lá no Instagram. Assim, eu não vejo sentido. A palavra que ela usou foi essa. Eu não vejo sentido nas coisas. Eu falei, então, essa é a marca da angústia. A marca da angústia é essa, assim. Você perde sentido em fazer as coisas. Porque você vai fazer o quê? Já fez tudo que tinha que ter feito, não melhorou nada, já rezou e não resolveu, já cuidou do filho e não resolveu, já contou da aparência e não resolveu, já foi ao médico e não resolveu, você fala, vou fazer o quê? Tô angustiado, vou ficar em casa, entende? E aqui eu já vou avançando um pouquinho para vocês, tá? Veja, é uma aula isso aqui, tá? Martin Heidegger, século XX, escritor de Ser e Tempo, um livro muito difícil do século XX, dizia assim, angústia é quando o ser humano, o homem, sofre uma dor sem saber o motivo, quando nada incomoda a gente, como o que incomodasse fosse o nada, não tivesse uma causa. Nesse momento, diz Heidegger, essa é a angústia. Essa é a angústia. E qual é a solução para a angústia? A solução para a angústia é retomar os sentidos. Você que mandou a mensagem mais cedo, você que está aí na live, você falou assim, mas Robson, eu perdi os sentidos, estou angustiado, estou triste, estou em depressão. Como eu faço para retomar os sentidos? Veja, não é uma questão intelectual. O erro do angustiado ou do depressivo é achar que é uma coisa espiritual. Eu tenho que ler alguma coisa, me dar conta e sair da situação. Ou eu tenho que fazer força e fazendo força eu saio da situação. Não é assim que você sai da situação. Eu falo aqui como filósofo, tá? Não é como médico. Eu repito o que eu falei no início. Depressão, psiquiatra. Depressão, psicólogo. Só que nem psiquiatra, nem psicólogo resolvem tudo sozinho. É preciso mudar o modo de ver a coisa. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Que eu sempre dou esse exemplo nas aulas que eu falo sobre isso. Casei-me com Dona Márcia. Dona Márcia é a dona do meu coração. Queira ela ou não. Eu dei a ela meu coração. Ela pode fazer o que ela quiser com o seu coração. Imagine que Márcia, sei lá, deu uma morridinha. Eu vou ficar triste, é lógico que eu vou ficar triste. Eu disse para ela que eu queria ser fiel a ela até que a morte nos separasse, mas não gostaria nunca que fosse tão rápido assim. Eu queria mais tempo para ficar com a Márcia, né? Mas imagine essa situação, a Márcia morre. Então aquela quem é o plano do meu coração abandona-me por força maior. É normal que eu fique triste com essa situação? É claro que é normal. É óbvio que é normal que eu fique triste com a situação. É normal que eu fique sofrendo com a situação? É óbvio, é normal que eu tenho. Porque afinal eu prometi e quis fazer essa promessa de ficar com ela para sempre. Agora, é normal que a partir dessa situação eu fique me machucando a vida inteira? Não, isso não é normal. E aqui vem o problema. Eu vou ficar assim, a Márcia foi embora, a Márcia morreu, acabou meu mundo. Esse processo é o processo que vai gerar angústia, porque não tem remédio, não posso fazer nada, a Márcia morreu, e que pode gerar depressão. Não é? Eu tenho que sair desse processo entendendo, olha, a Márcia não pode ser a razão da minha vida. Alguém vai falar assim, como não? As meninas gostam de falar isso. Como não? Tem que ser, sim, a razão da sua vida. Não, não tem, não. Não tem. É injusto com qualquer ser humano colocar as nossas esperanças, nossos desejos nas costas desse ser humano. É injusto. Ninguém merece esse peso. É injusto. Eu não deveria fazer isso com a minha digníssima, esperar que ela satisfizesse toda a minha esperança, toda a minha vontade de verdade, toda a minha saudade de perfeição, todo o meu anseio de felicidade. Nenhum ser humano consegue saciar nosso coração assim. Então, colocar
em qualquer ser humano, no filho, no trabalho, nos pais, ou na esposa ou no esposo, essa esperança é injusto com ele, com ela. Então, alguém que quando perde a esposa ou o esposo, o viúvo, começa a acabrunhar-se, porque aquele a quem ele deu o coração foi embora, pode entrar num processo de tristeza tão profundo que se assemelha à angústia e que prepare o caminho para a depressão, ou para, como diziam os antigos, tinha um nome pior que a depressão, chamava-se assídia, ou demônio do meio-dia. Assim que era chamada a depressão no passado. Veja, repito o que eu disse para vocês. Embora o termo seja um termo contemporâneo, embora o termo embora o termo seja um termo contemporâneo, a doença existe há muito tempo, a doença da depressão. A depressão chamava assídia ou demônio do meio-dia. Por quê? Ao meio-dia já se trabalhou toda a manhã, já pegou o sol causticante da manhã toda. Ao meio-dia você para almoçar. E aí, quando você se dá conta, ainda tem mais meio-dia para ela frente até acabar o projeto o horário de trabalho. Então dá um cansaço, puxa, ainda tem muito tempo. É por esse motivo que assemelha-se a assídia, a depressão, ao que chamavam de demônio do meio-dia. Porque no fundo, essa a situação do depressivo, é a situação do deprimido. Qual? De que parece que não vale a pena, já fiz tudo, já fiz tanto, e não resolve. Eu falo com o marido e não resolve, eu falo com o filho e não resolve, eu faço promessa e não resolve, eu faço dieta e não resolve, eu acordo de madrugada para rezar e não resolve, eu rezo e ninguém me ouve. Então, essa impressão é a impressão do depressivo. Por mais que eu faça, não resolve. Então, o que ele faz, o depressivo? Não faço mais nada. E aí está instalada a depressão. Gera mais angústia. Angústia é quando você faz, mas aqui dentro você não recebe nenhum gosto. Essa, repito, é a pergunta que a menina fez hoje para mim lá no Instagram. Robson, o que eu faço? Porque eu estou fazendo as coisas, mas não vejo sentido. É mais ou menos assim, o céu se fechou. Eu rezo, mas parece que o céu está coberto de chumbo. A oração não chega a Deus. E isso não me dá gosto. Esse passo é o passo da angústia. Mas tem um passo pior, que é o passo da depressão ou da assídia, ou do demônio do meio-dia. Qual é o passo? Se eu rezo e não chega mais, se eu falo com o marido e não resolve nada, se eu arrumo a casa e bagunço de novo, então não vou arrumar a casa, não vou falar com o marido, não vou rezar, então vou parar. Então essa é a depressão. A angústia, definição, a angústia é uma tristeza que paralisa as potências internas. Definição de manual, tá? Isso, de manual. Angústia é a situação individual em que aquele que age tem as potências internas paralisadas, vontade, inteligência e emoções, está tudo paralisado. Parece que está morto. É um zumbi, ele faz coisas, mas ele por dentro está morto. A depressão é a situação na qual aquele que age tem as potências internas e externas paralisadas. O cara fica na cama 24 horas por dia. A Robson não existe. Você não conhece pessoas depressivas. Eu conheço. Existe. Qualquer um que passa por isso sabe. Se você tem testemunhos, posta aqui para o pessoal ter certeza do que eu estou falando. Eu tenho uma aluna que falou, Robson, é isso mesmo. Passava o tempo inteiro na cama. Acordava, tomava café na cama, jogava o copo plástico do lado, depois pegava, almoçava, alguém dava para ela, jogava o prato do lado, é assim, o dia inteiro é assim. Por quê? Não vale a pena lavar copo, então copo plástico. Não vale a pena lavar prato, então prato plástico. Entenda o mecanismo? É assim que funciona. Robson, como ajudar pessoas assim? Repito, não é dando livro. Olha só, o professor Robson falou, isso não resolve. Ela sabe que está doente. Ela não sabe como sair dessa doença. Tá? Vamos dar já algumas dicas, tá?